Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 26, dos versículos 6 ao 16. E aqui Jesus estava em Betânia, convidado, participando de uma festa, de um jantar, convidado por Simão o leproso, na casa dele. E enquanto Jesus jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus. E alguns discípulos, então é interessante que aqui diz alguns discípulos, e não que eram fariseus, enfim, outros homens que perseguiam Jesus de alguma forma e queriam apenas criticá-lo sempre. Eles ficam indignados e dizem: nossa, que desperdício, esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído aos pobres. Jesus, percebendo ali o que estava acontecendo, interferiu, dizendo: por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, estava, na verdade, me ungindo para o meu sepultamento. Tenham certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então Judas, que era um dos 12, já participando da conspiração dos sacerdotes para matar Jesus, questionou quanto que ele ganharia para entregar a Cristo, e foi combinado com ele as 30 moedas de prata. E aí, a partir de então, ele ficou esperando o momento certo de entregar a Cristo, entregar Jesus para os sacerdotes, enfim, escribas e fariseus ali que queriam se livrar de Jesus. Então é interessante porque há um pulo, né? Daqui de onde Jesus fala que o que a moça fez seria lembrado em toda a história, pula-se por um trecho em que o evangelista ele coloca que Judas já estava participando de uma conspiração para entregar a Jesus. E nós sabemos que Judas foi um dos que questionou esse ato dessa mulher, dizendo que esse dinheiro poderia ser entregue aos pobres. E em um outro trecho de um outro evangelho, um outro evangelista coloca que Judas era o responsável pelas ofertas e ele roubava o dinheiro da bolsa ali, do cofre, digamos assim, que os discípulos e que Jesus tinham para justamente fazer as boas obras, entregar para os pobres, etc. E usar também para o ministério de Jesus. Então ele era um ladrão. Ele não era uma pessoa de confiança porque traiu a Jesus. Ele era invejoso porque fez isso por inveja. E, inclusive, era um hipócrita porque estava aqui criticando o que a moça estava fazendo, né? Dizendo que o dinheiro desse perfume caro poderia ser distribuído entre pessoas de menos condição, mas na verdade o coração dele estava no dinheiro. Era uma pessoa então que guardava aí diversos vícios, né? Vício no sentido de uma anti-virtude. Guardava aí diversos vícios que faziam com que ele fosse uma pessoa muito pequena, uma pessoa que estava ao lado de Jesus, mas parece que não estava aprendendo nada ali. E muitas vezes existem pessoas que estão assim. As pessoas estão ao lado de Jesus, estão ao lado dos seus irmãos, dentro de uma igreja, trabalhando, conhecendo o que Jesus tem feito na vida de outras pessoas, servindo no reino, mas ainda não entendem quem é Jesus. Ainda tem ali os seus vícios, né? Vícios novamente, nesse sentido que eu estou usando aqui de uma anti-virtude, que é o sentido mais correto da palavra vício, na verdade. E o que fazer então numa situação como essa? O que você faria com Judas se você estivesse ao lado dele, vendo o que ele falou, vendo como ele era? É muito complicado, né? Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm os seus pecados. Todos nós pecamos, né? Não estou querendo dizer que
nós devemos ficar reparando no pecado das pessoas e exortando ou julgando, não é isso. Mas nós percebemos falhas que as pessoas têm. Pessoas que às vezes são cristãs, são evangélicas, né? Ou enfim, de uma outra linha cristã, mas que ainda não estão entregando a sua vida de fato a Cristo, né? Não estão querendo ser discipuladas por Jesus, discipuladas pela igreja, pelos líderes da igreja, pastores, auxiliares, etc. Outros líderes dentro da igreja também. O que fazer? Nós precisamos nos colocar em posição de ser discipulado. Judas aqui, ele não estava sendo discipulado por Jesus. Não porque Jesus não o discipulava, mas porque ele não abria esse espaço. Então, eu só cresço na minha caminhada cristã quando eu me permito ser discipulado dentro da minha igreja, pelo meu líder, pelo meu pastor, pelas pessoas que estão ao meu lado ali, à frente de algo, de um pequeno grupo, né? Existem meios que a igreja usa para discipular. E discipular é diferente do que eu estava falando agora há pouco. Julgar, ou ficar apontando pecados, ou fazendo listas de pecados que as pessoas têm ou não têm. Não é isso. Mas é abrir-se para, em amor, através de um bate-papo, através de uma caminhada conjunta, em companhia de uma pessoa, você vai orando junto, meditando junto na Bíblia, e juntos você e essa pessoa vão pedindo ao Espírito Santo que trabalhe nos locais, nos lugares dentro das vidas, da sua e da pessoa, que precisam ser trabalhados. Esse é o discipulado. Então a questão não é ter um pecado, a questão não é Judas ter esses problemas que nós conseguimos perceber no texto aqui que ele tinha. O problema é ele não ter se abrido ao discipulado, ele não estar aberto ao discipulado. Então nós precisamos entender que uma das funções da vida em igreja é ser discipulado. Se você não está sendo discipulado, cobre o seu líder, cobre o seu pastor, faça parte de um pequeno grupo. Por isso que nós estamos caminhando nesse sentido dentro da IBRAVE, para que você possa, então, crescer, amadurecer espiritualmente ao lado de pessoas. Esse é o sentido de ser irmão. Ser irmão não é praticar a mesma fé. Ser irmão é se ajudar. Ser irmão é estar junto, é crescer junto. E o discipulado faz parte disso. Só que essa tem que ser uma opção de cada um. Nós precisamos querer viver em igreja. Nós precisamos querer ser igreja. E para querer viver em igreja, querer ser igreja, nós temos que nos abrir para o discipulado. Busquemos todos isso, então, nas nossas vidas. Deus abençoe você. Até amanhã.